Fala galera, bem-vindo ao Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mies, eu tô aqui com o Daniel Massana, com a Selma Mello e com Eduardo. É Rissa que fala? Issa? Isso é mesmo, isso. Issa, e com o Eduardo Issa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre direito esportivo, né, Daniel? Dessa vez numa modalidade diferente da que a gente está acostumado, numa modalidade virtual. Porque é sobre se adaptar. Então a gente vai tentar se adaptar. Um tema importante como esse, a gente tem que dar um jeito de trazer uma pessoa tão importante como a doutora Selma para poder falar um pouco. Então, é o nosso primeiro podcast EAD, vamos falar assim, né? É um tema muito importante, gente, de verdade. Então, a gente trouxe uma pessoa que é especialista nisso. E também temos aqui o Eduardo, que é do GED, Grupo de Direito Esportivo, de Estudos de Direito Esportivo da BMEC, faz um papel muito importante lá dentro, trazendo esse assunto de direito esportivo, que é um assunto que muita gente gosta, mas pouca gente tem acesso no geral, né? Não são todas as faculdades que dão essa oportunidade de ter esse estudo em direito esportivo. Então, queria, mais uma vez, agradecer ao GED e à doutora Selma por essa oportunidade, por esse episódio, tá? Tenho certeza que vai ser sensacional. É um tema que está em pauta há muito tempo, está em voga há muito tempo, e eu acho que a gente vai poder tirar algumas dúvidas aqui durante esse episódio. Muito obrigado mesmo, doutora. Muito obrigado, Eduardo, também, e ao GED. Bom, maravilha. Para aproveitar aqui, só para deixar. O Daniel já falou que o Eduardo faz parte do GED. A doutora Selma Mello é auditora do Tribunal de Justiça Desportiva, não é? Se você puder falar um pouco sobre sua função, para quem não sabe o que faz um auditor do Tribunal Desportivo, acho que ia ser já um primeiro tópico legal para a gente debater. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Daniel. Obrigada, Eduardo. Prazer enorme estar aqui com vocês do IBMEC. Falar para vocês, jovens universitários, para mim é um prazer muito grande trazer tudo aquilo que eu tenho de conhecimento sobre antidopagem. Meu nome é Selma Mello. Eu sou auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e vice-presidente também do tribunal. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Então, maravilha. Mais alguma consideração inicial, Daniel? Não, vamos começar. Acho que o Bom, então se a gente tema. puder falar um pouco agora também, já entrando, se você pudesse dar uma introdução básica pra gente sobre doping, sobre os tribunais de antidopagem, pra gente depois seguir algumas perguntas, eu acho também que ia ser bem legal. Sim, claro. O Tribunal Antidopagem, antigamente, as questões de antidopagem eram tratadas pelos STJDs de cada modalidade esportiva. Isso até 2015. Então, o STJD do futebol julgava doping, o STJD do basquete julgava o doping da modalidade basquete, e assim sucessivamente com os outros esportes. A partir de 2016, a UADA exigiu que tivéssemos um tribunal antidopagem no Brasil para que pudesse trazer as Olimpíadas para o Brasil. A ABCD já existia, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, mas o tribunal para tratar somente de doping ainda não tínhamos. E aí, em 2016, foi implementado o tribunal, onde trata de todos os casos de doping de todas as modalidades esportivas. Tênis de mesa, paralímpico, vôlei, futebol, temos as categorias amadoras também. Tudo isso é tratado no doping. Todos os esportes hoje, onde se faz teste antidopagem, é tratado dentro do tribunal. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, a gente chama de TJDAD, e ele é composto por 9 membros do pleno, tá? E mais 3 câmaras com 3 membros em cada câmara. Um presidente e 2 membros. E o tribunal é um presidente, uma vice-presidente, o pleno, né? Uma presidente, um vice-presidente e os outros auditores, os outros 7 auditores. Cada 3 membros das câmaras, um é indicado pelo Poder Executivo, né? O outro é indicado pela categoria de atletas e o outro é indicado pelas confederações. Então, há uma paridade muito boa ali para poder julgar os casos. São 3 câmaras, então, 3 membros ali são do Poder Executivo, 3 membros representantes de atletas, 3 membros representantes de confederação. No pleno, nós somos 9. Cada 3 desses 9 também estão divididos nessas categorias. 3 na categoria indicada por atletas, 3 pelas confederações e 3 pelo Poder Executivo.
E temos a Procuradoria, que ela não faz parte do tribunal, mas é a Procuradoria como se fosse a promotoria, tá? Que faz as acusações, faz as denúncias dos casos antidopagem. Para que eles façam essas denúncias, vem uma notificação da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, dizendo que algum atleta supostamente feriu algum artigo do CBA, que é o Código Brasileiro Antidopagem, que foi adaptado ao CMA, que é o Código Mundial Antidopagem. Então, a gente fez as adaptações de acordo com as leis brasileiras. Tá? Então, temos o Código Mundial Antidopagem, temos o CBA, que é o Código Brasileiro Antidopagem, que foi adaptado, não ferindo nenhuma das nossas regras na Constituição Federal. Por quê? Fora do Brasil, existe o banimento do atleta para sempre. Nunca mais ele vai poder jogar ou praticar o esporte dele. No Brasil, nós não temos esse banimento eterno, ad eterno. Por quê? Nós não temos pena de morte. Nós não temos prisão perpétua. Então, não podemos comparar com o direito penal num todo. Mas em algumas coisinhas a gente pode pegar, assim, a comparação ao direito penal. E a gente julga os casos que a ABCD manda para a gente. O que acontece? A ABCD manda o caso para o tribunal, o presidente do tribunal analisa para ver se é um caso de mandar para a procuradoria denunciar ou não. Quem escolhe denunciar? A procuradoria. Qualquer caso, a procuradoria escolhe denunciar ou não. Vai ver a gravidade do caso, as circunstâncias, aquele quando, por quê, onde, quem, por quê. Tudo isso envolve a denúncia da procuradoria. Teve algum RAA, que é o resultado analítico adverso, com certeza a procuradoria vai denunciar, tá? Porque aí é fato, encontrou uma substância proibida no organismo do atleta. Porque nós temos 11 tipos de violações antidopagem. Não é só a presença da substância. Nós temos a posse da substância, nós temos a administração da substância, nós temos a fuga, quando o atleta tá para um teste antidopagem, que ele foi sorteado, ele foge do local? Foge, gente. Foge sim, já aconteceu de fugir. Tanto é que o escolta tem que ficar, estamos num jogo, vamos supor, um jogo de futebol, onde vai ter premiação. E aí, quando termina aquele jogo, os atletas trocam as camisas. E o escolta tem que estar de olho, porque aqueles atletas trocam as camisas e ficam sem elas. Porque o que se anota? O nome do atleta e o número da camisa. Se ele não tiver o tempo todo ali atrás do atleta, para o atleta dar uma entrevista, porque pode sim, o escolta pode permitir que o atleta dê uma entrevista curta, não entrevista coletiva, que o atleta receba a sua medalha. Então, nessa correria toda que tem ali, por exemplo, dentro de um campo de futebol, o escolta fica de olho para não perder esse atleta. Já tivemos atleta que saiu correndo? Tivemos. Atleta que saiu correndo, atleta que pulou janela. Então, assim, existe uma série de violações antidopagem, a fuga é uma delas. A fraude é outra delas, onde o atleta tenta subverter o teste antidopagem. Muitos atletas já pegaram urina de outra pessoa e colocaram no lugar da dele. Tanto é que hoje, quando tem a CBF, por exemplo, o doutor Solera, que para mim assim, é um grande agente antidopagem, que ele coordena, né, a antidopagem, tanto na Conmebol como na FIFA, quanto na CBF. Quando eles vão fazer a estação de doping lá no estádio, eles têm um espelho. Esses espelhos parecendo de estacionamento, que é um espelho que tem aquela parte que dá para você ver muita coisa, dá para você ver de vários ângulos, onde eles colocam para ver o atleta urinando, tanto a atleta quanto o atleta. Quando é atleta mulher, quem acompanha é a mulher. Quando é homem, quem acompanha é o homem, tá? Não tem esse negócio de atleta mulher ser acompanhada por sexo masculino.
Então, a gente tem a fraude, porque já tivemos vários casos de fraude, inclusive de o Su Yang, por exemplo, que pegou o frasco dele de sangue e jogou no chão e quebrou. Né? Então, isso é caracterizado uma fraude. A fraude de trazer a urina de outra pessoa, já tivemos gêmeos que um foi urinar no lugar do outro. E temos também a administração, que eu falei, que inclusive cabe a médicos, né, da equipe médica, ou um médico que saiba que aquele atleta é atleta, que aquela pessoa, aquele paciente dele é atleta. Tivemos um caso agora há pouco que tivemos que dar uma suspensão para um médico renomado, assim, um médico que sabe, né? Porque o médico, o que a gente faz? O médico ele tem a obrigação de saber o que ele está fazendo. Desde o momento que ele é médico de um clube ou de uma equipe, qualquer que seja esportiva, ele tem mais do que obrigação de saber o que ele faz, o que ele está receitando para o atleta, o que ele está ministrando no atleta. E, nesse caso, o médico, a pena dele começa em 4 anos e vai até 30. É justo? É. Ah, mas o atleta são 4 anos. Sim, mas como é o nosso país? Os atletas têm estudo? Alguns. Os atletas pesquisam a lista de substância proibida? Alguns sim. Outros sequer sabem que ela existe. Só vão saber lá dentro do tribunal ou quando foi pego no teste antidopagem. A nossa realidade é muito diferente dos Estados Unidos e da Europa. A gente não tem uma realidade onde os atletas têm instrução. E aí é onde vem a educação antidopagem, que a gente é fato que todos nós concordamos que o primeiro contato do atleta com a antidopagem tem que ser através da educação, e não através de um teste. Então, tem muito atleta aí que, às vezes, pega uma receita médica, vai lá, compra o remédio, e ele sequer diz para o médico que ele é atleta. Ele sequer sabe que ele tem essa obrigação. Então, o sistema antidopagem, ele é muito sério. Eu costumo dizer que não é como um STJD que pune as disciplinas, né, as indisciplinas dos atletas e do todo o pessoal de apoio, técnicos e dirigentes de clube. Não é assim. A antidopagem, ela pode tirar um atleta da competição e do esporte que ele pratica, que ele ama, que a maioria dos atletas tem até outro emprego. Mas os grandes atletas de grandes nomes, eles têm o salário deles é dali. Ele ganha a vida, o ganha-pão dele é ali, praticando esporte. E muitos atletas que até não são de ponta, mas eles têm bolsa atleta. E eles dependem da bolsa atleta. Por isso a educação antidopagem é muito importante para essas pessoas. Que o atleta vem totalmente desconhecido. Ah, mas não é todo atleta que não tem educação antidopagem? Não. Não. Muitos têm, sim. Mas se você olhar, 80% dos atletas, que a gente fala de atletismo, a gente fala aqui de tênis de mesa, a gente não está falando só de futebol, tênis e vôlei, que todo mundo assiste. Isso sem falar em Série C, Série D, a gente não está falando assim dos atletas de ponta. Porque esse sim tem educação antidopagem. Eu posso garantir que a CBF, ela faz uma educação antidopagem excelente. Inclusive o doutor Solera faz parte dela. Mas outros esportes não. Tem muito esporte aí que o atleta sequer sabe. Tem muito atleta de atletismo mesmo que nunca teve uma educação antidopagem. Ou porque não chegou, ou porque ele sequer sabe que existe. Tem a ABCD, o site da ABCD, onde se pode ter todas as informações, inclusive sobre a lista de substâncias. A ABCD, ela trabalha muito bem nessa parte de educação, ela trabalha muito bem nessa parte de informação. Louvo aqui a presidente da ABCD, a Adriana Tabosa, que ela tem feito um trabalho muito bom, tá? É a atual presidente, o trabalho dela é excelente, eu participo de vários eventos que ela promove, tá? E ela procura, sim, levar antidopagem a todo lugar que tiver um esporte. Então, eu espero que nessa gestão dela, ela consiga atingir todos aqueles que a gente sempre tentou e não conseguiu.
tanto a Autoridade Brasileira de Antidopagem quanto nós, do Tribunal e da Procuradoria, a gente procura também educar esses atletas e também trazer conhecimento para advogados que vão advogar dentro da antidopagem, que é também muito importante. Porque já tivemos caso de um advogado sequer saber o que tinha ali contra o atleta. O que era aquele tribunal que ele nunca ouviu falar. Então, advogado, para advogar no doping, ele tem que se especializar. A pessoa, para julgar no doping, ela tem que estudar muito. Promotoria, que eu ia falar, a procuradoria, os membros da procuradoria têm que estudar muito. E todo dia a gente tem coisa nova. A lista de substância proibida ela é atualizada a cada ano. Então, ela entra em vigor todo dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, muita coisa muda. Algumas substâncias deixam de ser doping, outras passam a ter uma punidade mais branda. Então, é uma matéria muito interessante. O primeiro caso de doping foi lá em 1960, onde o cara do ciclismo, o ciclista, né, ele foi e ingeriu estricnina, né, anfetaminas. Foi overdose de anfetaminas. Tinha gente que tomava estricnina. Antigamente, lá na China antiga, na Grécia antiga, valia tudo para você ganhar uma competição. Né? Mesmo que ferisse o espírito olímpico, mas o que eles queriam era ganhar. Tinham atletas da Grécia que comiam testículos de boi, né? Comiam órgãos de animais, porque para dar um estímulo, aquilo funcionava naquela época, eu não posso dizer que sim ou que não. Mas tudo que eles pudessem trazer para que pudessem ganhar. Ou, eu me sinto bem quando eu como tal coisa assim, eu me sinto com mais energia. Pode ser. Pode ser psicológico? Pode ser também psicológico. Então, os casos de doping são antigos. Só que não eram tratados como doping. Era normal. E até hoje tem medicamentos ou substâncias que são normais da pessoa usar, mas tem doping. Por exemplo, a Neosaldina. É um remédio para uma simples dor de cabeça. E a Neosaldina contém uma substância que é proibida no doping. Pô, mas a Neosaldina é um remédio que a gente compra em qualquer lugar sem receita? Exatamente. Antes, quem usava a Neosaldina tinha uma punição muito alta. Hoje a punição é mais branda, porque a gente vê, principalmente meninas do atletismo, que tem cólica, tem uma dor de cabeça, e chega na casa da mãe, chega na casa da avó, e a avó toma aqui esse remedinho para dor de cabeça, para cólica. Eu, por exemplo, se eu tomar Neosaldina de manhã, para mim tá ótimo, porque eu fico super acordada. Com uma dor de cabeça de manhã, me acorda por causa da cafeína e dessa substância que tem na Neosaldina. Então ela me deixa mais acesa. Se tiver de noite, eu tiver com uma dor de cabeça, eu vou procurar uma dipirona. Porque se eu tomar Neosaldina, eu não durmo. Porque ela tem uma substância que é estimulante. Então, o doping é bem complicado e a gente precisa trazer esse entendimento para todo mundo e não só para os estudantes, inclusive para a mídia, para quem gosta de praticar esporte, para quem gosta de ver o esporte, para entender a antidopagem como ela é. Porque ali não é uma inquisição. A gente ali zela pela saúde do atleta, pelo espírito olímpico e pela paridade de armas. São três pilares muito importantes. Porque às vezes pode até não ferir o espírito olímpico, mas prejudica a saúde do atleta. Perfeito. E um atleta sem saúde não é um atleta que deva ser exemplo para ninguém. Perfeito. Perfeito. A doutora acredita que essa nova lei que faz com que esses compostos que podem ser considerados doping, sendo postos em bulas de remédios, medicamentos e tal, pode melhorar diminuir, no caso, os casos de doping? Olha, Daniel, eu fui uma das pessoas que mais defendi isso durante todo o tempo que eu trabalho com antidopagem. Há prós e contras? Sim. Mas eu acredito, tá, que tendo lá, do lado de fora, no rótulo, escrito, tem substância que possa causar doping, o atleta vai ter mais cuidado. Porque às vezes aparece na bula, mas quem lê bula, gente?
Quem lê bula só vê para que serve e as contraindicações. E os efeitos que podem causar aquele medicamento. Mas ler a bula inteira ninguém lê, que seria o certo. Mas as pessoas não leem. Os atletas também não. E muitos atletas que têm um staff, né, como atletas de ponta, atletas que são atletas olímpicos, por mais que eles tenham um staff muito bom, eu, assim, tenho minhas dúvidas se o staff vai ler uma bula inteira, tá? Então, para isso, eu acho que é muito bom. Para quando comprar um remédio, já ver logo. Ou o próprio médico que receitar aquele remédio, que só pode ser comprado por receita médica, o ideal é que o atleta, sempre que for tomar qualquer medicamento, seja receita azul, seja receita branca, seja vendido com ou sem receita em farmácia, ele tem que saber do médico dele primeiro. Eu sou atleta, eu posso tomar esse medicamento? Eu vou cair no teste de dopagem? Temos um aplicativo que traz todas as substâncias proibidas. Está dando um retorno aí. Eduardo, Aí, beleza. A gente tem um aplicativo que a ABCD fez em conjunto com a Anvisa, que se chama Cheque Jogo Limpo. Que qualquer atleta hoje tem celular, gente. Aí eu digo todos, desde o atleta de menos visibilidade até aqueles de mais visibilidade. Que tem o Cheque Jogo Limpo, ele pode baixar o aplicativo ali no celular. E aí dá uma olhada. Por exemplo, Neosaldina. Aí ele coloca o nome Neosaldina, vai aparecer se tem substância proibida ou não. Fora isso, tem também que consultar a lista de substâncias proibidas na ABCD. Porém, a gente sabe que nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo consulta essa lista. Então, há médicos, há profissionais, inclusive das indústrias farmacêuticas, dizendo: mas isso aí pode incentivar pessoas que estão praticando esporte e não tem nenhum problema de saúde a usar aquele medicamento achando que aquilo ali vai melhorar o desempenho dele. Atletas de academia vão achar que aquilo ali vai melhorar o desempenho dele. E não é isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Até onde é bom, eu acho o lado muito bom para alertar. Mas a gente também tem que trazer para a sociedade que aquele medicamento ali, ele tem uma substância proibida. Não significa que aquele medicamento em si, ele vai trazer benefício para você. Eu não sou atleta. Eu não corro, eu não nado, eu não sou de nenhuma federação. Você acha que eu, que não sou atleta, vou ter algum rendimento numa academia ou num esporte, ou até mesmo para sair andando de bicicleta por aí, sendo que eu não sou atleta? Atleta tem toda uma alimentação própria. Ele tem um nutricionista, embora a gente saiba que a maioria dos atletas não tem, mas eu me refiro a atletas de ponta. Tem nutricionista, tem médico, tem fisioterapeuta, tem endocrinologista, tem um monte de gente ali ao redor dele. Então, a indústria farmacêutica, ela traz muito esse ponto, que é para as pessoas não incentivarem as pessoas a tomar esses medicamentos por serem considerados doping, mesmo que não sejam atletas. Porque quando é atleta, tem a justificativa que vai cair no teste antidopagem. Mas quando não é atleta, a pessoa acha que vai ter um ganho, uma vantagem em cima de qualquer coisa assim para a vida. Agradecer primeiro aqui o Daniel e o Leonardo pelo convite, agradecer a presença da Selma, né? Em nome do GED, agradecer também. Selma, queria te perguntar, né, seguindo nessa linha de educação aí, se você enxerga a educação como a melhor alternativa, né, para os atletas que não estão no nível top, né, os atletas sub-15, sub-13, você enxerga a educação como a melhor alternativa, né, para prevenir e evitar casos futuros de doping? Eduardo, muito boa a sua pergunta, tá? E eu gosto muito de frisar isso em todos os lugares que eu falo. A educação antidopagem para atletas de ponta, a gente sabe que existe, tá? E que ela é feita e com bastante frequência. Eu costumo dizer, como eu falei aqui antes, o primeiro contato do atleta não tem que ser com teste, tem que ser com educação. E vou além. Os atletas de base, eles têm que trazer também, a gente tem que trazer os pais deles. Por quê? Qual a pressão? O que leva um atleta a se dopar? Temos várias
vários motivos. A gente tem os pais que enxergam aquele atleta. Por exemplo, vamos botar o futebol aqui, que é o esporte que é mais amado no mundo e mais assistido no mundo. O pai vê naquele menino ali um Neymar, um Pelé, um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, um Fred do Fluminense. Então, assim, a gente sabe que além de ter talento, tem que ter estrela, tem que ter sorte. Então, muitas vezes, a pressão que os pais colocam naquele atleta, naquela criança, naquele adolescente, levam ele a aceitar algumas maneiras que chegam até ele como incentivo a usar substâncias proibidas no esporte. Ah, porque você vai ficar mais forte, você vai jogar mais. Então, pô, você quer passar a vida inteira aqui nessa vida? Ou você quer dar uma casa pro teu pai, pra tua mãe? Porque muitos viram a rima de família. E a gente tem que trazer esses pais para a educação de dopagem para dizer para ele e conscientizar os pais. Seu filho é bom, mas você tem que saber que ele precisa ter o plano A, porque o esporte é o plano B. O plano A é a educação e a saúde. É a saúde mental desse adolescente, dessa criança. Então, os pais não podem fazer pressão. O que mais que a gente vê que levam um adolescente ou uma criança a fazer uso da substância proibida? Empresários. Eles chegam, e chegam sim. Não estou falando que são todos, não, gente. São poucos, são pouquíssimos. Porque a gente sabe que tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, em qualquer profissão. Tem muito empresário que vai. Cara, se você não tomar nada, você não vai sair de onde você está. Tem aquele outro também, uma outra causa disso, são os amigos. Pô, o cara tá jogando futebol, passa numa peneira, vai, vamos supor, pro Palmeiras, pro Santos, um Flamengo, um Fluminense da vida, grandes clubes, né? E aí, chega lá, o garoto vê que tem muita gente que tá forte. E aí ele pensa, pô, eu vou ter que tomar, vou ter que fazer uso de tudo isso que me oferecem, que é oferecido sim, não só no futebol, mas em outros esportes também. Senão eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir uma namorada legal, eu não vou conseguir dinheiro, eu não vou conseguir ter o tênis da moda, eu não vou conseguir ter a camisa da moda, eu não vou conseguir comprar um carrão. Se eu não fizer, desculpa, se eu não fizer o que muita gente faz, eu não vou sair de onde eu estou. Os meus amigos jogam todas as fichas em cima de mim. A minha família, a minha namorada. Como é que eu vou pegar uma menina? Eu ando de ônibus. Então, assim, o lado financeiro fala muito alto, tá? E aí vem o lado da vaidade. O atleta quer o pódio, o atleta quer a taça, ele quer a medalha. Então, são vários fatores que levam o atleta a fazer uso de substância proibida. E tem aqueles que são malandros mesmo. Vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou ter nada. Então, tem os da malandragem também, os fraudadores. E aí, quando você pega um adolescente desse, uma criança, que está fazendo uso de uma substância proibida, que pode fazer mal à saúde dela, agora a gente está, assim, num alto, né, no auge de terapia de reposição hormonal, né? O hipogonadismo virou moda. Tem garoto aí de 18 anos tomando anabolizante, tomando testosterona, para ficar forte, porque vai no nutricionista, ou não, às vezes nem vai, mas a galera tá tomando, fazendo esse tratamento hormonal com testosterona para ficar forte, e isso é para hipogonadismo, gente. Às vezes o garoto não tem nada, não tem nenhum problema, sequer faz um exame de sangue, Tá muito mas vai romantizado o tomar uso porque a de droga galera tá hoje. tomando. A educação antidopagem, ela vem para poder mostrar para o atleta tudo aquilo que faz mal e proteger o atleta limpo. O tribunal, todo mundo fala, o tribunal antidopagem, quando cai lá, é uma inquisição. Não, não é. Estamos protegendo você, atleta, que não se dopa. Eu costumo comparar o nosso trabalho com o da polícia. A polícia prende quem? Não é quem está na igreja rezando. Não prende o trabalhador que está ali trabalhando honestamente. A polícia prende quem está malandrando, quem está roubando, quem está fazendo coisa errada.
Então, o tribunal tira do esporte as pessoas, os atletas que estão trapaceando. E há uma trapaça. É isso que a gente faz. E através da educação antidopagem, a gente traz isso para o atleta. E a gente traz também, porque numa pesquisa que foi feita com alguns atletas, perguntou-se: você prefere o quê? Ter 5 anos de pódio e morrer depois? Ou você passar a vida inteira aí sem usar nada proibido e não subir no pódio uma vez que seja? Não chegar em terceiro lugar ganhando uma medalha de bronze? Muitos responderam que preferem um pódio durante 5 anos e depois a saúde dele ele cuida e não interessa. Isso é muito perigoso, que a gente tem aliciadores, sim. A indústria do doping, ela é muito grande. A gente tenta acompanhar. Hoje temos vários recursos para que se descubram várias substâncias que ainda não estão na lista para entrarem na lista. E falando Te sobre. respondi, Leonardo. Sim. Falando sobre essas competições, principalmente as individuais, qual é a consequência do doping para um título, por exemplo? A pessoa, um medalhista olímpico, por exemplo, ele ganha o título e logo após é constatado que ele estava dopado. A perda desse título, pode não ser só na Olimpíada, como qualquer outra competição aqui dentro do Brasil mesmo. Com certeza. Ele perde a medalha. Qualquer atleta que foi pego no teste antidopagem, que teve um resultado analítico adverso, né? Porque o resultado analítico ele não pode ser adverso, ele tem que ser um resultado normal. O adverso quer dizer anormal. Tem alguma coisa ali. Qualquer atleta que tenha um resultado analítico adverso ou que cometa qualquer uma das violações antidopagem que eu falei aqui, que são 11, eu não citei todas, mas eu citei algumas, ele vai perder todas as medalhas, todos os títulos e tudo que ele ganhou em prêmios nas competições em que ele esteve dopado. A gente tem o caso do Lance Armstrong. Ele nunca foi pego no teste antidopagem. Ele treinava numa altitude muito mais elevada da qual ele ia competir. Ele treinava nessa altitude e entrava na corrente sanguínea dele, que a gente sabe que em altitude muito elevada, a corrente sanguínea, os glóbulos vermelhos, eles se multiplicam, né? E aí você fica com mais resistência em uma prova de ciclismo ou futebol, qualquer coisa. Tanto é que a gente vê que os nossos atletas, quando jogam em altitude, eles acabam até tendo muita dificuldade por causa do peso da bola, Doping respiração, natural, né? aquela coisa toda. É o doping natural. Mas o Lance, o que ele fazia? Ele fazia um doping sanguíneo. Ele retirava o sangue dele, que estava cheio de glóbulos vermelhos, tá? E armazenava. Quando chegava perto da competição, nas vésperas da competição, ele injetava aquele sangue armazenado. Então, ele tinha muito mais resistência. Ele tinha muito, muito mais oxigenação para poder participar do Tour de France. Depois, fizeram o EPO, que é a eritropoetina sintética, que é aquilo que causava nele quando ele fazia aquele doping sanguíneo. Então, fizeram a substância sintética. E o Lance usou essa substância sintética. Só que ele nunca foi pego. Os testes que ele fez antidopagem foram do doping sanguíneo. E nunca foi pego, porque era impossível saber o que ele estava fazendo. Sim. E aí teve os próprios colegas dele denunciaram ele. Isso após ele se aposentar. Denunciaram que ele fazia uso de EPO. E denunciaram também esse doping sanguíneo. E tanto é que hoje é proibido o doping sanguíneo. Não se pode fazer a transfusão de sangue. E nem soro, né? Porque também tem o doping do soro. Não pode fazer. Então, o Lance, ele perdeu, ele teve 7, eu acho que foram 7 ou 8 Tour de France que ele venceu. E todas essas medalhas dele, todo o prêmio que ele recebeu em dinheiro e todo o patrocínio dele, ele perdeu.
Inclusive, até hoje nós temos, se você procurar, você vai ver que tem ações de patrocinadores em face do Lance por ter burlado todas as competições e usando o nome desses patrocinadores. Então, é onde eu falo que quando um atleta é pego no doping, os patrocinadores não querem saber. Porque eu tomo isso porque eu preciso de patrocínio. Mas quando você cair lá dentro do Tribunal Antidopagem, os patrocinadores vão te largar na mão. Uma questão de compliance, Nenhum né? patrocinador vai estar contigo. Cada um por si. O patrocinador não quer o nome dele ligado à dopagem. Com certeza. Ele quer o nome dele ligado a um esporte limpo. Enquanto o cara está se dopando, o que a gente sabe é que os patrocinadores não querem nem saber. Não quer saber como ele está ganhando título. Não quer saber como ele está subindo ao pódio. Mas se tiver qualquer coisinha errada que apareça e tenha uma repercussão, eles são os primeiros a largarem o atleta na mão. Perfeito, Selma. Queria te perguntar agora, em relação ao Tribunal de Justiça Antiesportiva, né, antidopagem, se tem alguma especialização aqui no Brasil, né, para os auditores, promotores, que nem você tinha falado aí, tá? Eduardo, o Tribunal Antidopagem, ele é muito novo, né? Ele ainda é uma criança. A gente tem, só pelo fato de ter sido exigido pelo COI, para que tivéssemos as Olimpíadas aqui, temos grandes julgadores, grandes procuradores, a ABCD também, grandes pessoas com estudos muito fundamentados, tá? Para poder estar dentro do tribunal, e para estar dentro da ABCD e para estar como procuradoria. Mas hoje a gente tem a CEJAD, né? Que é uma comissão de estudos da Justiça Desportiva Antidopagem, para advogados, auditores, eu falo só promotores, procuradores, tá? E também para os advogados dativos, porque o nosso tribunal tem advogado dativo, que assina, inclusive, um termo de compromisso com o tribunal, porque ele vai defender um atleta por, como que eu falo, voluntariamente e sem remuneração. Mas ele tem que defender como se ele estivesse recebendo para aquilo. Tivemos um caso em que um advogado foi tirado da lista dos advogados dativos no antidoping, porque ele simplesmente deixou o atleta sozinho na audiência, tanto em primeira instância quanto no pleno. Então, assim, tem que ter um compromisso muito sério, porque quem está lidando com atletas de alto nível quer aparecer. E quem lida com atletas que não têm grana para poder pagar um advogado especialista no doping, acaba indo para o advogado dativo, e se o advogado dativo não tiver empenhado naquilo ali, nós, como presidente, vice-presidente, até como eu, como vice-presidente, sou corregedora também do tribunal, cabe a gente a eliminar aquela pessoa, tá? Então, os cursos que a gente faz, e agora a gente vai ter um encontro em Brasília novamente, tá? Para essa especialização e capacitação de todos que trabalham na antidopagem. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta que já tá meio que passou um momento, mas o que é considerado doping? É o uso de uma substância? É limitado a isso? Porque a gente viu no caso até do ciclista que você citou, eu ia até comentar esse caso. Ele dava um jeito, querendo ou não, de até aquele momento, até chegar à tona, isso não era... Isso é considerado doping, mas não era do jeito que a gente está acostumado, do jeito usual, que a pessoa vai, procura um medicamento, alguma coisa, para se beneficiar. Então, o que é o doping? É uma substância, toda substância que não seja condizente com os ditames? Bom, Até completando a pergunta do Léo, utilizando até a base do direito penal, que é a irretroatividade, né? Imagina se uma coisa começar a ser considerada doping depois, se pode voltar, como nesse caso do Armstrong, por exemplo, que foi descoberto que ele fazia isso, mas não era considerado doping. Aí volta e ele pode ser punido por isso. Isso funciona dessa forma? Mas o doping sanguíneo já era proibido lá na época do Lance.
Não, sim, sim. Mas um novo caso, por exemplo, uma nova substância que é descoberta. Se Não, só passa a valer depois que ela tá, porque na verdade o que o Lance fazia era um método proibido, tá? Que era esse método da transfusão de sangue, porque você tem a substância, né? O doping, ele o que que é? É o uso de substâncias sintéticas no corpo, visando maximizar ganhos de massa, desempenho, rendimento, agilidade, força, concentração e reduzindo a força, reduzindo a perda do cansaço, né? A gente reduz o cansaço, a fadiga, aquele tempo de recuperação do atleta. Então, isso é reduzido. Mas também é toda conduta que viola o Código Brasileiro Antidopagem ou o Código Mundial Antidopagem, que viola as regras da UADA. O que é a UADA? Agência Mundial Antidopagem. A forma mais comum é a presença da substância proibida, tá? E os seus metabólitos. O que são os metabólitos? Você toma, você ingere uma substância e essa substância ela vai digerir, né? E aí vai sair na sua urina os metabólitos dela. É o resto da substância. Então, os metabólitos, quando encontra tanto a substância quanto os metabólitos daquela substância, também é considerado doping. E a amostra do atleta no controle tanto do seu passaporte biológico quanto de urina, porque o passaporte biológico, eu não sei se vocês já ouviram falar, que faz o exame de sangue também para esse passaporte biológico, onde você mostra, vamos supor aqui que seja um eletrocardiograma, que os hormônios do atleta, o organismo do atleta está indo tudo bem, depois dá um pico, e aí depois vai tudo bem, sinal de que ele fez alguma coisa errada ali. Tá? Então, temos os métodos proibidos, que é justamente isso que o Lance fez, tá? Um outro método proibido é a transfusão do soro, né? Injetar soro antes de uma competição, para você ficar mais hidratado, é a hiperidratação. Então, eu esqueci o que o Leonardo me perguntou depois disso. Eu perguntei exatamente sobre você já comentou, mas o que é considerado doping? Aí eu segui Tá. falando. Você quer saber quais são os tipos de doping? Porque se é sempre o uso de uma substância que vai ser considerado doping, ou se é. Não, não, não. Olha só, a presença de substância ou seu metabólito no organismo, eu expliquei para vocês o que é metabólito, Uhum. tráfico ou tentativa de tráfico, tá? Porque tem gente que faz o tráfico de droga, de substância proibida. A gente está vendo aí cheio de academia. Outro dia mesmo no Rio de Janeiro estouraram um lugar, um laboratório, se pode chamar aquilo de laboratório, que era mais uma pocilga aquilo ali, onde estava fazendo anabolizantes para poder vender para atleta. Então, o tráfico, tá? E a tentativa de tráfico, por exemplo, o que é a tentativa? Você tentar passar para o atleta uma substância proibida. Isso é tráfico. Você vender para um atleta ali uma substância proibida, sabendo que aquilo ali é proibido, tá? Não estou falando de farmácia, tá, gente? Eu estou falando de pessoas que fazem isso. Ou você que é atleta, oferecer para o seu colega que é atleta. Isso é tráfico, tá? Administração ou tentativa de administração. Médicos, né? Tem muito disso. Uma vez caiu aí no tribunal um caso que foi extremamente interessante. Um atleta que ele foi pego com uma substância que era um hormônio e ele disse que ele chegou 11 horas de viagem, que ele era um caminhoneiro, chegou 11 horas de viagem, e aí o rapaz da oficina chamou ele para poder injetar soro nele, para ele ficar hidratado. E aí, no tribunal, ele alegou que o cara podia estar trapaceando, tentando forjar um doping para ele, que ele achou que aquilo ali era soro, mas era, na realidade, um hormônio de crescimento. Aí você, cara, se você é atleta, você vai no cara da oficina para ele injetar alguma coisa? Não tem escusa. Não tem Sem desculpa. chance, sem base, não tem lógica uma coisa dessa. E aí temos os médicos, né, que fazem essa administração, às vezes por engano, que é o que a gente não pode aceitar, um médico fazer isso por engano, ou um médico que, por exemplo,
o atleta teve um acidente, foi para o hospital e o médico acabou injetando uma substância proibida nele, sem saber. Ele vai responder, esse médico vai ser falado pelo atleta, mas isso foi no hospital. O que é que o atleta tem que fazer? Ele tem que pegar o médico. O atleta, por exemplo, estava desmaiado, porque se o atleta chega numa boa, ele vai falar que ele é atleta. Então, o atleta não estava consciente, então não pode nem dizer o que foi que aconteceu com ele, que ele é atleta. E aí dão para ele, ministram nele uma substância que seja proibida, e aí esse atleta tem que correr atrás de uma autorização de uso terapêutico retroativa, tá? Porque o atleta pode sim, gente, tá? Tomar medicamentos para tratar qualquer questão patológica. E aí ele tem autorização de uso terapêutico, que ele pede na ABCD. Tem uma comissão só para isso, de médicos extremamente competentes para dar ou não a permissão para ele fazer uso desse medicamento. Não é que o atleta não possa usar, pode, mas tem que ter autorização. Então tem essa administração, tá? Que na maioria das vezes é feita por médicos que acabam sendo punidos no tribunal. E se o atleta souber que aquela administração é de uma substância proibida, o atleta também responde. Porque primeiro o atleta vai ser julgado. O atleta entra uma denúncia em cima do atleta. Por quê? Tem a presença da substância. Na defesa do atleta, o atleta vai dizer, não, mas foi o doutor fulano que me aplicou. Quem é o doutor fulano? Se for um médico do esporte, vai responder dentro do tribunal como um médico do esporte. Se for um outro médico, vai responder como um médico normal. Mas se ele souber que ele é atleta, ele responde, tá? Só se ele não souber que o cara é atleta, é que o médico não vai responder. Outra coisa, uso ou tentativa é você estar com um medicamento, né? E alguém chegar e ver que você está tentando usar. Você pode até não ter usado, mas a pessoa chegou na hora e você não usou. Então, o uso ou a tentativa de uso de uma substância proibida, falha de localização é uma coisa que está caindo muito no tribunal. As pessoas não entendem o que é. O que é a falha de localização? Falha de localização, os atletas de alto rendimento, eles estão inscritos no GAT. O que é GAT? Grupo Alvo de Testes, que é para serem testados fora de competição. O que é fora de competição? Fora de competição é quando não está competindo. E o que é em competição? Das 23 horas e 59 minutos do dia que antecede a competição até o final do teste antidopagem. Então, em competição, 23 horas e 59 minutos do dia que antecede a competição. Quando termina esse em competição? Quando termina o teste antidopagem, o agente antidopagem libera o atleta. Tá? Isso é em competição. Ah, mas a competição de ciclismo, ela demora uma semana. Ok, o final da competição vai ser lá naquele final da semana que terminou o campeonato. Então, o atleta, o que ele tem que fazer? Ele tem que manter 3 vezes ao ano, a cada 3 meses, ele tem que entrar no site da ABCD, no sistema, e atualizar o endereço dele, telefone dele, ou caso ele tenha algum campeonato que ele tenha que viajar, ele tem que avisar onde ele vai ficar, ele tem que avisar para que lugar que ele vai. Se, por exemplo, hoje ele está num lugar, num país, e amanhã ele vai para outro país, ele tem que entrar no sistema e atualizar, no sistema Adams, tá? Então, atletas esquecem, às vezes, de atualizar, e quando eles esquecem de atualizar e ele não é encontrado por 3 vezes durante 12 meses, não é durante o ano, é durante 12 meses, é caracterizado doping. Por quê? Às vezes esse atleta pode estar fazendo um ciclo hormonal, um ciclo de agentes anabólicos, e ele está fugindo do teste. Aí ele não atualiza, propositalmente. Mas tem muito atleta também, gente, que esquece. Tem muito atleta que não sabe mexer no sistema. O sistema não é tão simples. No Comitê Paralímpico, por exemplo, o atleta sempre pede ajuda para alguém do Comitê Paralímpico, para manter esses dados corretos, para quando tiver um teste antidopagem fora de competição, que é para isso que é feita a falha de localização, para isso que tem essa punição, essa violação às regras antidopagem, o Comitê Paralímpico tem alguém lá dentro que ajuda o atleta a manter o sistema de localização atualizado.
Tirando isso, a falha de localização também se dá mesmo quando o sistema de atualização está atualizado, tá? O sistema Adams está atualizado com endereço, hora em que pode ser encontrado o atleta, que ele tem que separar 1 hora do dia dele durante 365 dias do ano. 1 hora, porque o teste é surpresa, não é avisado ao atleta. Ele pode estar no hotel, pode estar na casa dele, pode ser de madrugada, a qualquer hora. O atleta vai ser testado. Mas aí ele separa 1 hora daquele dia. Tipo, de 6 às 7 da manhã, ou de 8 às 9 da manhã, eu tô treinando no clube. Pode ir lá que eu tô lá. Então, o atleta separa. Se o atleta não foi encontrado 3 vezes neste local que ele falou que estaria, ele também vai receber a punição por doping. Porque ninguém pode garantir o que ele estava fazendo, se ele realmente estava fazendo um ciclo ou não. Por isso, ele tem 3 chances do ano. A primeira, falhou, não encontrou o atleta, os agentes antidopagem não encontraram o atleta, o que ele vai fazer? Ele vai ter 7 dias para se justificar, porque a ABCD vai entrar em contato com ele e falar, fulano, você não estava no local, o DCO mandou para a gente que não te encontrou. Ele tem o direito de se justificar durante essas 3 vezes. Se as justificativas não forem válidas, não forem justificativas plausíveis, é claro que ele vai responder por doping. Outra coisa, desincentivo e retaliação. Por exemplo, você tem um médico no clube que sabe que tem o técnico, o treinador de goleiros, ou que tem o dirigente do clube que está dando substância proibida para os atletas, está colocando no whey deles lá, porque os clubes costumam dar, né, os suplementos, está colocando substância proibida no suplemento do atleta. E aí, um médico ou um funcionário do clube descobre isso e denuncia, se a pessoa que foi acusada de trazer essa substância proibida para o atleta vier atrás de uma retaliação ou de uma intimidação, porque isso acontece, intimidar a pessoa que viu e que sabe disso e que fez uma denúncia, ele vai responder por doping, tá? Quando é médico, dirigente, técnico, fisioterapeuta, as penas são bem maiores, tá? Do que uma pena para o atleta. Evasão, recusa ou falha. A evasão, recusa. Evasão, o cara sai correndo. Recusa, não vou fazer o teste. Não vou fazer o teste de jeito nenhum, tá? Recusa e vai embora. Não é aquela recusa que, eu vou fazer daqui a pouco porque eu não estou ainda com vontade de urinar. Não é isso. É uma recusa em fazer o teste antidopagem. E a falha no teste, o quê? Cometeu alguma coisa que aquela urina não ficou apta a ser testada pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Aí o que é feito? Aquela urina vai ser descartada e o agente antidopagem vai falar, houve uma falha nessa coleta, então eu peço a você para fazer outra coleta. Aí o atleta não vai fazer essa coleta, então vai cair na falha e na recusa. Fraude ou tentativa de fraude? Tentar fraudar, que é aquele lance que eu falei, trazer o irmão, teve irmão gêmeo, né? Trazer a urina da filha num tubo dentro da roupa. Isso vale para homens e mulheres, gente, porque se vocês pensarem o que os atletas que são trapaceiros, que são fraudadores, são capazes de fazer, vocês não imaginam. Vocês não fazem ideia do que eles são capazes de fazer para burlar o teste antidopagem, tá? Temos também a cumplicidade, tá? E tentativa de cumplicidade. O que é cumplicidade? O técnico sabe que o atleta está fazendo aquele uso de substância proibida. Ele é cúmplice. O dirigente, o atleta que é colega do outro atleta ali e vê o atleta fazendo uso da substância proibida e não fala nada. É cumplicidade, tá? Ele é dedo duro? Não, 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 não. Ele tem que zelar pelo jogo limpo. É obrigação do atleta, de toda a sociedade e das pessoas que trabalham com esporte. Associação proibida. Um atleta foi punido
Vamos supor, um atleta do ciclismo foi punido, ou até mesmo um atleta do futebol, vamos colocar o atleta do futebol, ele foi punido, e aí um clube abre as portas para ele treinar lá, para ele não perder a sua forma física, não perder o ritmo. Não pode. Ciclismo, uma equipe fala, vamos com a gente, pode participar com a gente aqui, você não está concorrendo a nada mesmo, participa. Não pode. A equipe não pode chamar um atleta punido para participar. Se é um ciclista, ele pode andar de bicicleta à vontade, aonde ele quiser, mas ele não pode estar com equipe nenhuma, porque a equipe vai responder por isso, tá? Clube também, treinar, vai ter que treinar fora. Treina em casa, treina onde você quiser, menos no clube. E nenhum outro clube também pode admitir. Então, isso é associação, tá? Que é a associação proibida. E a posse? Se você tiver um medicamento ou qualquer substância na mochila, na bolsa, na necessaire, o médico tiver com aquela bolsa que ele leva para o campo, tiver alguma substância proibida ali que encontre na bolsa dele, ele vai estar na posse de uma substância proibida e isso não pode. O atleta levar, vamos supor aqui, vamos falar lá da cocaína, por exemplo, né? A cocaína, cheirar a cocaína, ou a maconha, ou levar um medicamento que estimula, levar um estimulante ou um diurético para tomar. Então, tudo isso é posse, tá? O atleta ele não pode ter posse de nada que seja proibido. Nada. É para minha mulher. Não. Você não pode carregar o medicamento da sua mulher. É da minha mãe. Você não pode carregar o medicamento da sua mãe. Eu costumo dizer, atleta, você só pega aquilo que você tem certeza. Até a água que você for beber, não aceite aberta, nem da sua mãe. Pega água fechada. Imagina você estar com um atleta que tem lá uma substância proibida. Para que você está com essa substância? Porque eu vou usar. Não, mas não pode. Porque tem substância que é proibida em competição, fora de competição, e tem a substância que é proibida a todo momento. Então, se ele tiver com uma substância na bolsa que seja proibida fora de competição, que seja proibida só em competição, mas fora de competição não é proibida, ele vai responder. Nesse caso, eu vi que tem várias formas do atleta ser punido. Cada uma delas tem um nível de punição já pré-estabelecido ou é decidido quando é votado, quando isso é debatido? As substâncias, elas se dividem em classes, tá? E tem substância que ela é proibida em determinados esportes e outras não. Por exemplo, quem joga futebol não vai tomar um calmante. Não vai. Quem vai tomar um calmante? Quem faz arco e flecha, quem faz tiro ao alvo. Esse vai tomar um calmante, né? E quem faz esse tipo de esporte não vai tomar um estimulante. Porque vai dar uma acelerada e ele vai perder o controle, vai ficar tremendo, alguma coisa assim. Então, a gente costuma muito pegar casos desse tipo. Mas o que você me perguntou sobre as punições, quando é uma substância especificada, o que é substância especificada? São as substâncias que você encontra numa farmácia que não precisam de receita, umas substâncias que dão uma punição mais leve. O diurético, por exemplo, ele dá uma punição mais leve, que é de 2 anos. Por quê? Porque você pode tomar um chá, né? Não tem o desinchar, não tem um monte de chá por aí Chá que detox. fazem propaganda? Pois é, tem a maca peruana 100% natural. Não é natural. Qualquer medicamento milagroso, qualquer erva milagrosa que te ofereçam na internet, ela vai ter alguma substância proibida. Então, o diurético, por exemplo, ele só dá 2 anos. Já o agente anabolizante, que você tem que correr atrás, você tem que buscar, porque você sabe que tem um lugar específico para vender isso, aí ele dá 4 anos. Então, a substância especificada, a punição dela é de 2 anos. A não especificada, a punição é de 4 anos. Podendo ser minimizada, tá? Podendo ser, ter atenuantes ou agravantes. Por exemplo, o atleta chega e explica que aquele anabolizante entrou no organismo dele porque ele comprou um medicamento, um suplemento na internet e ele fez as pesquisas e aquele rótulo não continha. Aí é onde vem a obrigação de ter a substância proibida no rótulo. E isso vai caber para
farmácias, para a indústria farmacêutica. Mas para suplemento, isso não é obrigado. Então, se aquele suplemento que ele comprou pela internet não tem no rótulo a substância proibida, ele pode chegar no tribunal e alegar: olha, eu tenho aqui um frasco fechado desse suplemento e eu não sabia que continha uma substância proibida. Está escrito aqui. A maca peruana foi muito pega dentro do tribunal, porque era 100% natural. E aí a pena reduzia. Podia reduzir para 1 ano. Podia reduzir para 3 anos, se fosse, por exemplo, o caso do anabolizante, que começa em 4, a ABCD pode fazer um acordo, né, para chegar para 3 anos, com informações que sejam suficientemente capazes de fazer esse acordo com a ABCD, ou se o atleta não aceitar, ele vem para o tribunal e o tribunal julga qual foi o grau de culpa do atleta, qual foi o grau de intencionalidade do atleta, para poder fazer a dosimetria da pena dele. Perfeito. Foi clara? 100%. Já caminhando agora mais para o final, teria algum caso desses emblemáticos que você tenha participado ou pelo menos assistido, você gostaria de compartilhar? Falar, esse caso aqui foi diferente, eu achei muito interessante. Olha, casos interessantes tem muitos, né? Tem muitos. Para mim, o do Lance Armstrong foi o mais emblemático de todos. O mais emblemático foi do Lance. E que eu tenha participado, eu não vou falar de alguns, porque ainda tem recurso, tem outros também que eu não gostaria de falar aqui, mas eu posso falar de um caso, por exemplo, da substância de abuso, onde um atleta, a substância de abuso que elas são classificadas como o MDMA, a cocaína e a maconha, né, que é a cannabis. E tem também a heroína. Caso de heroína a gente nunca pegou, não. Mas a gente já pegou de cannabis e de cocaína. E nesse caso, o que que acontece quando foram os casos assim mais interessantes que eu achei, tá? Porque lida com uma questão social. Então, o código antigamente, até 2021, a condenação para quem era pego com essas substâncias no organismo eram de 4 anos. A pena era de 4 anos. E por ser uma droga encontrada em várias esquinas, aqui no Brasil e fora do Brasil, essas drogas podem ser causadas por um vício, esse uso pode ser por causa de um vício, porque tem também aquele cara que fuma esporadicamente, que cheira esporadicamente, que vai numa festa e teve uma galera, vamos, e aí acaba sendo incentivado. Mas nesse caso, a gente via literalmente que o atleta, ele não tinha sequer condição de falar. Ele estava altamente drogado na sessão de julgamento. E eu, como relatora, e eu era presidente da primeira Câmara na época, eu pedi ao presidente, eu falei, olha, eu era presidente, eu pedi para que a gente adiasse aquela sessão de julgamento, para que ele trouxesse um advogado, porque nem advogado ele tinha, que ele trouxesse um advogado, porque ele estava tão drogado que ele não tinha condição de falar e nem de se defender. E aí a gente adiou essa sessão de julgamento, ele constituiu um advogado dativo e veio para o tribunal. E a gente constatou que realmente ele era viciado. Porque quando é viciado, você pode ter uma pena de 1 mês se você se comprometer a fazer um tratamento numa clínica especializada e acreditada pela ABCD. E nessa época, a ABCD ainda não tinha, foi logo no início da nova lei, o ABCD ainda não tinha clínicas credenciadas e acreditadas por ela. Então, acabou que ele não pôde nem fazer esse tratamento. Então, ele pegou 1 mês pelo vício. Porque quando ele não é viciado, mas ele tem que admitir, tá, gente? O atleta tem que admitir que ele é viciado na droga. E muitos atletas, às vezes, têm vergonha de admitir que é viciado, tá? Por quê? Porque vai na mídia, família, filhos, exemplo para a juventude, para a galera, para os fãs, para a torcida, para todo mundo. Então, a substância de abuso, ela vai de 3 meses a 1 mês, a punição dela. Quer dizer, caiu de 4 anos e 2 anos para 3 meses a 1 mês. 3 meses, se ele conseguir comprovar
que se deu fora de competição, tá? E que não trazia nenhum benefício para ele, esportivo, tá? O fora de competição, o que que é? É aquele período das 23 horas e 59 minutos que antecede a competição, tá? Então, a substância de abuso, ela é proibida em competição, tá? Desde que e ela só a gente só considera que não teve uma intencionalidade porque essa substância não traz ganho esportivo e o uso se deu fora da competição. Se o uso se deu em competição, ele vai ser punido. A não Já- ser que ele comprove que ele é um usuário adicto, que ele é adicto, que ele é viciado na droga. Aí ele vai pegar um mês só. Já encaminhando pro fim do episódio, se você pudesse contar um pouco sobre como começou a sua carreira, como você começou Ah, talvez até no direito, até descobrir esse interesse pela área desportiva. tá. Eu tive algumas formações antes de ser advogada e com incentivo do meu marido, porque ele também é da área legal, né? Uhum. Delegado de polícia, ele falou, pô, faz direito, meu bem, não sei o quê. E aí eu acabei fazendo direito, fiz direito, e um empresário de futebol precisava de alguém de confiança, né, para poder é, levar o jurídico do escritório dele, e ele me convidou. E aí eu fui, foi o meu primeiro contato com o direito desportivo foi ali, naquele momento. Isso foi em 2013. 2013. O meu primeiro contato com o direito esportivo foi ali. E aí eu fui fazer um curso na OAB da Barra com o Mário Bittencourt, que hoje é presidente do Fluminense. Ele e a equipe dele, o pessoal da Barra. O meu primeiro professor de doping foi o Portinho, Carlos Portinho, senador, que ele abriu meus olhos para a antidopagem naquela aula que ele deu e eu me encantei com o doping, porque eu sempre fui ligada ao direito penal. Então, para mim, o doping, ele tem muito essa pegada. E aí, o Portinho me fez ficar encantada pela antidopagem, e aí eu fui levando o escritório lá, sendo a diretora jurídica do escritório desse empresário de futebol, é agente, né? Agente FIFA, e com o tempo eu resolvi fazer uma pós-graduação, porque a minha formação era direito trabalhista, fiz pós-graduação em direito do trabalho e eu fui e resolvi fazer uma pós-graduação em direito esportivo. E aí me encantei de vez com os tribunais, me encantei com tudo, porque é uma área que qualquer advogado pode atuar. Tributarista, trabalhista, civil, de família, empresarial, todas as áreas do direito cabem dentro do esporte, dentro do direito esportivo. E aquilo eu achei muito legal. Eu não precisava ficar só no direito do trabalho. Eu podia expandir. E quando eu terminei a pós, eu pensei, poxa, eu quero trabalhar nisso. Eu quero fazer parte da antidopagem. E estudei muito. Dr. Solera fez um congresso no Rio de Janeiro, eu moro no Rio. Ele fez um congresso no Rio de Janeiro, onde a gente foi conhecer o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é o LBCD, lá no Fundão, né, na UFRJ. E quando eu entrei naquele laboratório, que eu vi aquele maquinário de última geração, aí me veio à cabeça o filme, o documentário Ícaro, que fala sobre colocar a urina, passar pela parede, aquela coisa toda. E eu olhei para aquilo, eu me vi dentro daquele documentário. Quando eu vi aquele frigorífico, onde as urinas da amostra B são guardadas por 10 anos, 8 anos, né, caso precise ser aberta, ou pela BCD, ou a pedido de algum atleta, eu achei aquilo ali o máximo. E aí eu queria ser agente antidopagem, uma escolta, mas eu não posso, porque eu tinha que ter uma formação da área de ciências, da área de biologia. E eu sou da área de direito, de humanas. Eu não podia, eu não posso ser DCO. E aí eu falei, então tá, vamos estudar, eu vou estudar, vou fazer de tudo para que eu vá advogar para o doping. Só que veio a indicação do meu nome para ser auditora do Tribunal Antidopagem. E aí eu fui. O ano que vem, vai fazer 6 anos que eu estou no tribunal. Eu entrei como auditora, aí passei a presidente da primeira Câmara,
Depois eu fui para o Pleno como auditora e agora vice-presidente do Pleno. Então, assim, eu tenho uma trajetória que eu gosto muito. É um trabalho voluntário, mas eu costumo dizer que é a minha terapia. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora é a minha terapia. Eu não preciso pagar um psicólogo, porque qualquer momento que eu pegar esse caderno aqui, ou que eu pegar esse aqui, porque, gente, olha, o meu código, ele não é no computador. Ele é aqui cheio de... Ó, ele é aqui, eu não saí da universidade, eu Cara, continuo na universidade, eu continuo viajou na e levou o escola com código papel. junto. Papel e caneta. Viajou e Papel e levou caneta. Nos junto o código. julgamentos, pois é. Então, assim, para mim, a antidopagem, além de trazer um benefício muito grande para o esporte, me encanta muito. A matéria é viciante. Como dizia Mário Bittencourt, na primeira aula de direito esportivo que eu tive com ele, ele falou: não se preocupem, porque isto aqui é uma cachaça. Você vai provar e nunca mais vai querer largar. E o direito esportivo é isso, gente. Ele é agradável, tem um acesso muito grande. Todos nós que trabalhamos com direito esportivo, nenhum de nós nega fazer uma live, fazer uma palestra, dar uma aula, fazer isso que a gente está fazendo aqui, que eu não sei se é um podcast, como é que eu vou chamar aqui, um podcast online, né? Isso. E é encantador. Se vocês gostam da área do direito esportivo, venham. A nossa categoria de base precisa de pessoas que se esforcem, porque a gente está ficando velho, né? A gente está indo embora. Então, a gente está precisando da categoria de base, firme e forte ali, chegando junto para defender o esporte limpo, livre de dopagem. E nas outras áreas do direito esportivo também. Sejam muito bem-vindos e eu espero ver um de vocês, assim, dentro de um tribunal, ou defendendo um atleta, defendendo um clube, ou dentro do tribunal antidopagem, ou até dando aulas de direito esportivo em universidades e para a galera por aí adiante. É muito prazeroso e eu agradeço muito o convite de vocês, Leonardo, Daniel, Eduardo, a Heloísa, que não está aqui, um beijo grande para ela. E eu quero Carlos dizer Henrique que também. Um abraço para Carlos Henrique, do GED também. Carlos Henrique não está aparecendo aqui para mim, mas Carlos Henrique, olha, muito obrigada pelo convite, tá? E eu quero dizer a vocês que eu estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, peçam a Elo o meu telefone, mandem mensagens, eu respondo para vocês. Qualquer dúvida que eu possa responder, não dúvidas de julgamentos dentro do tribunal, mas tudo que é relacionado a dados não sensíveis do tribunal, eu posso estar respondendo para vocês, tá? Se você Esse tá pudesse... respondendo é ótimo, né? Eu respondo para vocês. Se você pudesse também dar uma dica para quem tá começando na área desportiva. Boa, muito boa, Leonardo. Eu estava num evento no Fluminense o ano passado, num seminário dentro do Fluminense, e apareceu um rapaz de Santos, salvo engano, o nome dele é Diego, e ele faz o Futijur, né? Que é feito pela Roberta, pelo Gaudiano, né? E pelo Bernardo, que é do Fluminense. A Roberta também é do Fluminense e o Gaudiano é do Flamengo. Então, eles têm o Futijur e eles falaram, a Roberta falou, pô, que bacana, o Diego veio lá de Santos e coisa e tal. Quando eu ouvi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, depois que terminou a palestra, eu fui lá e cumprimentei esse menino. E falei, olha, Diego, você está fazendo uma coisa aqui que eu fiz muito. Eu e todo mundo, antes da pandemia, teve que fazer. A gente gastou dinheiro com hotel, gastou dinheiro com seminários, congressos, alimentação, táxi, tudo. A gente gastou muito dinheiro, investiu muito dinheiro em coisas que hoje vocês têm em casa após a pandemia. Porque a gente aprendeu a trabalhar de uma outra forma. E aí eu falei, muito bom você comparecer aqui. E eu acho bom que as pessoas te vejam. O que eu quis passar para ele? Que quando a pessoa é vista, ela é lembrada. Quando você está numa aula, num seminário, seja lá no que for, numa webinar, ligue a sua câmera, abra a sua câmera, abra, use de perguntas inteligentes e pertinentes com o seu nome para verem que você está participando. Tem o Igor,
que mora lá no interior do Sul, e o Igor sempre foi muito participativo. O Igor, hoje, ele escreve artigos para o IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que já tem 21 anos. Nós temos também os membros da ANDD, que é a Academia Nacional de Direito Esportivo, da qual eu faço parte, já fui diretora, já fiz parte da diretoria da ANDD. Então, assim, apareçam, abram suas câmeras, estudem o assunto, o que vocês tiverem de dúvida, não tenham vergonha de perguntar. E, de preferência, abra a câmera e fala: Selma, isso assim, assim, eu tô com essa dúvida, eu não entendi aquilo que você falou lá atrás, eu volto lá atrás, não tem nada que passou do tempo. E não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo. E qualquer pergunta é válida. Por mais que você veja todo mundo falando na televisão sobre doping, tem muita informação que está sendo passada de forma errônea. Então, apareça. Frequente, mesmo que virtualmente. Se você não tem condição, como o Diego lá, tem condição de ir acompanhar, gastar dinheiro com passagem e tudo, apareça na telinha, deixa a gente ver vocês, deixa a gente ver o interesse de vocês, ver o quanto vocês são participativos. Isso influencia muito. Porque quem não é visto não é lembrado. Verdade. Porque tem gente que assiste aula com a câmera desligada, Verdade. aí a pessoa tá lá, vai fazer comida. Cara, separa aquele tempo. Aquele tempo ali é para o seu crescimento. Senão não adianta nada. Não adianta você ligar para ter um certificado ali, tanto é que a ABCD hoje em dia, e alguns cursos que tem, você é obrigado a responder um questionário durante todo o percurso do curso, aparecem alguns questionários para você. Quem não responde é porque não está olhando, não está vendo, não está ouvindo, para ter o certificado. E não adianta você ter um certificado e não ser capacitado. Não adianta você ter um monte de certificado pendurado na parede se você não sabe nada. Estude, procure livros, procure saber. Tem vários documentários sobre esporte, vários documentários sobre doping, tem artigos. E o principal de tudo, apareça. Não deixe sua câmera desligada. Faça pergunta, qualquer pergunta. Tipo, Selma, o que é doping? O que causa doping? Quais são as substâncias? Por que fulano é pego? Por que aconteceu isso com fulano? Disso sobre casos passados, como o do Lance Armstrong. Então é muito importante isso. Participar e aparecer. Perfeito. Então, mais uma vez, eu queria primeiro agradecer a sua presença, doutora Selma. Acho que foi um episódio muito bom, muito maneiro. Eduardo também. Não, sim, claro, o GED, se não fosse o GED, a gente não teria conseguido essa ponte. Então, graças a vocês, a gente conseguiu esse episódio. Agradecer mais uma vez a doutora Selma, Eduardo, agradecer a Luísa, que não está aqui conosco hoje, o doutor Carlos Henrique, o Ian, que também está aí, Rodrigues na tela, está anotando os tempos para a gente fazer os cortes depois e tudo mais. Então, ele está participando também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que é um tema muito importante, mais uma vez dizendo que é um tema muito importante, porque é mesmo. A gente tem visto muito, né, estamos vendo há anos aí várias notícias sobre isso e nunca tem uma grande matéria, coisa do tipo, explicando realmente como funciona e tal. Então, acho que esse episódio aqui vai ser muito útil para quem quiser entender um pouco melhor. A explicação ficou muito boa, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, doutora Selma. Mais uma vez, obrigado também, Eduardo. Eu que agradeço, e vocês viram, né, que se deixar eu fico horas e horas e horas falando de doping aqui, porque isso para mim é um prazer enorme. Muito obrigada, Ian, que está aí, obrigada, Carlos Henrique, obrigada novamente, Eduardo, Daniel e Leonardo. Prazer aqui foi enorme. Quando precisarem, podem contar comigo, tranquilamente. A doutora tem alguma rede social para Tenho Doping no Esporte com Selma Mello, que é Instagram. Tem o LinkedIn, gente, eu confesso que eu, assim, LinkedIn eu não sei mexer, tá? Eu tenho meu staff que faz isso para mim, mas eu dei uma parada nos últimos tempos, deve ter, assim, mais ou menos uns 6 meses, por um motivo de foro íntimo, por causa da minha mãe, que adoeceu e coisa e tal, e eu não tive tempo para ficar me dedicando muito à rede social. Então, eu tenho a minha rede social particular, né, que devido ao meu trabalho acabou que eu tive que abrir para algumas pessoas,
Mas qualquer dúvida, eu posso até passar para vocês aqui o meu WhatsApp direto, mas aí vamos terminar de gravar, que aí eu passo para vocês. E tem o meu e-mail também, que é selmamelo.adv@gmail.com, e tem o doping com selmamelo@gmail.com, A tá? gente coloca essas redes sociais e os e-mails na descrição do vídeo. O Ah, Eduardo então tá anotou aqui, ele jóia. até me mandou. Já coloquei Tá aqui no jóia. nosso grupo. Bom, gente, então, feitos os agradecimentos, vamos encerrar o episódio. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Sinta-se à vontade para seguir a gente em todas as redes sociais, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube. Eduardo, você tem alguma rede social para passar também? Pode passar o do Jed Bemek, que a gente Jed sempre Bemek. posta lá, a gente faz indicação de livro, a gente posta nossas reuniões, né, que a gente tenta fazer de 15 em 15 dias. E é isso, muito obrigado aí, mais uma vez aí pelo convite aí. Agradecer a Selma também, que sempre um prazer estar junto, né, tendo essa aula aí com ela. Valeu, Eduardo. Muito obrigado a todo mundo, gente. Até a próxima. Tchau.